Bom dia, tudo bem aí, pessoal? Deus abençoe vocês. Deixa eu fechar aqui meu telefone, que hoje tá intenso o fluxo de informações aqui, tá intenso. Hoje tá tudo bem com vocês aí? Bom dia. Hoje eu tô com uma configuração nova aqui dos meus comentários, então vocês vão devagar aí para eu me adaptar aqui, tá? Que o Thiago trouxe um aplicativo novo e aí todo mundo tá na mesma tela. Antes eu tinha 3 telas aqui, né? Uma do Facebook, uma do X e uma do YouTube. Agora todo mundo anda na mesma tela, só com os ícones, né? De cada um aí. E eu consigo ver todo mundo aqui na mesma tela. Uma nova configuração que o Thiago trouxe aqui. Vamos ver se eu vou me adaptar. Porque fica mais rápido aqui a interação, né? E eu vou tentar. Vamos ver se vai dar. Nós estamos fazendo um teste aqui e melhorando, né? Nosso trabalho aqui, as nossas coisas aqui, né? Mas vai dar boa aqui, vai dar boa, se Deus quiser. Tá tudo bem aí com vocês? Espero que todos estejam bem. Ontem a gente teve um culto bem bacana, né? Um culto bem legal ontem lá em Joinville. Ontem foi um dia, você não tem noção a luta que foi para fazer o culto ontem, por isso que o culto foi uma bênção, né? A luta que foi para a gente fazer o culto lá, né? Foi uma luta mesmo, barbaridade. O hotel trocou a nossa hotel não, o alô, né, marcou errado. E aí a gente chegou no hotel, indo pro hotel descobrimos que a nossa data tinha sido trocada. Nós o culto era fazer na outra semana. Meu Deus do céu, irmão. E tinha gente lá, o hotel teve que trocar, colocar os caras em outra sala. Graças a Deus que o pessoal do hotel é maravilhoso, né? Muito, muito, muito bacana o pessoal do hotel, gente boa. Trocou, todo mundo passou para outra sala, tiveram que dividir a sala no meio, que daí tinha mais um evento. Irmão, a gente saiu na estrada, tinha acidente, a estrada estava trancada, tivemos que sair de novo, pegar a estrada de chão. Ai, Jesus, amado, é só Deus, irmão, na causa, né? Tem dias assim que é uma luta para você fazer as coisas, né? Mas no final deu tudo certo, né? Graças a Deus. No final deu tudo certo aí, né, irmão? Deus abençoe. Meu pastor, estamos te ouvindo de Montes Claros. Deus abençoe vocês aí que estão nas Minas Gerais, né? Deus abençoe você que está nas Minas Gerais aí. Glória a Deus, né? É isso aí. Deus abençoe vocês. A gente vai ler o texto em Marcos 10, no verso 17. Se você puder fazer o favor de abrir a sua Bíblia aí, tá? Vamos lá, por favor. Glória a Deus, aleluia. Sim, com certeza, Cleusa Peixoto. Trabalho à noite, consigo assistir as gravações. Claro que sim. Eu vou contar uma coisa para você, Cleusa Peixoto. Muita gente assiste o culto depois, muitos testemunhos, e na hora da oração as pessoas são curadas. Do mesmo jeito que ao vivo. Entendeu? Ana Gregório, bom dia. Pai do Senhor. Do mesmo jeito que você é alcançado quando eu estou aqui ao vivo, você é alcançado quando você vê a gravação. Então você pode assistir depois, fazer a tua Santa Ceia depois, não tem problema. Você vai estar em comunhão. Você tem que entender que a gente vive pela fé, não por vista. Quando você aprender isso aí, você não vai sofrer mais com certas coisas. Né, irmão? E muita gente, né, Eliane, em Montes Claros, né? Deus abençoe. Bastante gente aí. Né? Bastante gente aí. Bastante gente em Montes Claros. A gente já tem uma igreja grande em Montes Claros já, né? Não é? Josias Júnior, o que aconteceu, Josias? Tá tudo bem aí? Olha aí, Apucarana. Deus abençoe vocês, Roseli. Todo mundo que está na área aí, né? Deus abençoe vocês aí, né? Então, muita gente já foi curada assistindo o culto depois. Então, isso prova, né, que a unção de Deus, ela é onipresente. Quando você assistir, você vai ser alcançado sem problema nenhum. Tá? Vai ser alcançado aí, tá? Quem tá de aniversário, Manu? O Vili tá de aniversário. Ô, Vili, é teu nível? Você não fez bolo pra nós? Brincadeira, hein, Vili? Devia ter vindo aqui fazer um churrasco pra nós, né? Tu é louco de...
Bom dia, Moema. Cida Nery, vocês já encontraram o texto aí? Eu posso ler? Posso ler? Vocês já encontraram o texto aí? Vamos lá? Glória a Deus. Aleluia. Diz assim, ó, o verso 17. Eu já vou ler, tá? O texto. E, pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e tua mãe. 20. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. 21. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa. Vai e vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se, triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao seu redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram destas suas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si: Quem poderá, pois, salvar-se? 27. Jesus, porém, olhando para eles, disse: Para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. E Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus respondendo disse para Pedro, Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmão, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campo, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, de novo, já neste tempo, em casas, e irmãos, irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, no século futuro, de novo, a vida eterna. 31. Porém, muitos primeiros serão derradeiros ou últimos, E muitos derradeiros, que são últimos, serão os primeiros. Amém? Vamos orar? Papai do céu, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos ajude e nos abençoe com a tua presença. Eu te peço, Deus, que a tua mão poderosa esteja sobre as nossas vidas e o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa nos alcançar com tua mão poderosa e nos abençoar segundo a vontade e o desejo do teu coração. Te peço, Deus, que o Senhor abra os nossos olhos para que a gente veja, os nossos ouvidos para que a gente ouça. E quebrante, Senhor, o nosso coração para que a gente entenda e compreenda qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Gente, essa passagem, ela traz muita informação, muita. E eu quero caminhar aqui bem devagar, verso a verso, tá? Porque a gente vai aprender muita coisa aqui. Eu e você, a gente vai trocar aqui um conhecimento. E eu vou trazer para você aqui alguns discernimentos e alguns entendimentos bíblicos e históricos para você dentro desse texto, para que você consiga observá-los. Oi, Nilza, bom dia. Observá-los aí com bastante cuidado, tá? Com bastante cuidado. Vamos verso a verso. A epígrafe do texto é o jovem rico. Este texto, eu quero que você preste atenção que eu vou te falar, coloca por terra a teoria calvinista. O calvinismo morre aqui. Esse quem falou para mim foi o Espírito Santo. Uma vez eu fui participar de um debate, um debate na internet, foi muitos anos isso aí, numa página, com os caras calvinistas. O que o calvinismo afirma? Que existem pessoas que desde o ventre são escolhidos para ir para o céu e outros que não vão para o céu de jeito nenhum. Que quem escolhe as pessoas é Deus
e não a pessoa. Tá? E eles afirmam, categoricamente, que não existe o livre-arbítrio. Tá? Então o calvinismo afirma isso. Não existe livre-arbítrio. Existem os salvos e existem os não salvos. E eles certamente afirmam ser salvos e nós não salvos, principalmente nós pentecostais. Vamos tudo queimar no inferno, é isso que o calvinismo diz. Tá? Eles acreditam na predestinação. Você é predestinado para ser salvo. Mas, quando eu fui participar desse debate, Jesus me deu esse texto. Ele falou, estuda esse texto aqui. Eu já tinha lido muitas vezes. Então eu estudei e eu prestei atenção muito bem nesse texto. E quando chegou no debate, os caras falaram. E quando chegou na finalização, eu li esse texto. E eu disse para os caras que se o calvinismo é verdadeiro, Jesus é um baita do mentiroso. Além de ser um imbecil e idiota. Então, ou Calvino é um idiota, ou Jesus é um idiota. Foi isso que eu coloquei. E eu pedi para os caras derrubarem o texto e a minha argumentação teológica em cima do texto. Ninguém conseguiu. Então, aqui mostra de maneira muito clara o livre-arbítrio esse texto. Ok? A livre escolha. Que todo mundo tem o direito de escolher se quer ir para o céu ou não. Ok? Tem outras coisas aqui que ele também define de maneira muito clara aqui, como nosso dogma de fé. Que algumas pessoas aí, pastores, igrejas e religiões pregam, que isso aqui derruba, põe por terra. Tá? Então, eu quero mostrar para você, a gente vai ler devagarzinho aqui, eu vou procurar explicar para você de maneira mais simples possível, para que todo mundo possa entender. Então nós vamos bem no simples aqui, bem devagar, porque tem bastante informação aqui que é importante que você saiba, principalmente você que é pastor, pastora, que precisa defender o teu dogma de fé, precisa aprender isso para que ninguém engula você. E quando alguém falar, esse aqui é um tacape de Jesus, para você dar na cabeça do cara. Tá? Então presta atenção que a gente vai andar verso a verso. Ó. Verso 17, tá? E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele. Ele perguntou, 2 pontos, olha o que o cara falou para Jesus. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus está pregando o evangelho, e ele está caminhando, o cara corre na frente de Jesus, se ajoelha diante de Jesus Cristo, um sinal de reverência, ok? Num sinal de reverência, né? E ele pergunta para Jesus, puxando o saco já de Jesus, bom mestre, olha o que ele diz, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Aí no 18, e Jesus lhe disse, Jesus responde o cara, e aqui eu queria que você prestasse atenção no tom da resposta. Presta atenção, Jesus diz assim, por que me chamas bom? Por que me chamas bom? Olha aqui. Ninguém há bom senão um, que é Deus. Então, Jesus já começou dando uma martelada nos dedos do cara. Porque Jesus não gosta de crente puxa-saco. Jesus não gosta de gente melenta. Ele não curte isso aí, irmão. Gente de mimimi. Entendeu? E Jesus já percebeu que o cara já veio puxando o saco. Ok? Então você preste atenção aqui no texto. Ok? Para você ver que como tem muita gente fazendo mimimi aí que não é muito bem o que é aquilo que Jesus disse. Tá ok? Então olha isso aqui, irmão. Jesus disse, por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Então não fique achando você que você é bom. Ah, mas eu sou um cara bom. É nada. Ah, mas eu sou santo. Que mané é santo, irmão? Ah, mas eu sou... Aqui não é nada, cara. Ninguém é nada. Entendeu? Ninguém é nada. Bom é só Deus que é bom. Nós somos ruins. Ah, pastor, por que você faz as coisas para os outros? Porque Deus manda eu fazer, não é porque eu sou bom. Eu não sou bom para ninguém, irmão. Eu sou bom para mim, às vezes nem para mim não sou.
Porque se eu fosse bom para mim, eu não tomava Coca-Cola, que eu sei que faz mal, mas eu tomo. Até para mim eu sou ruim. Né? Então olha o que ele disse no verso 19. Tu sabes os mandamentos? 2 pontos. Presta atenção aqui, porque aqui Jesus coloca por terra a igreja adventista. Igreja adventista do 7º dia. Jesus já deu nos dedos dos caras aqui. Presta atenção aqui, irmão. Tá? Ele disse, tu sabes os mandamentos? 2 pontos. Ele está dizendo, quais mandamentos? Aí Jesus começa a enumerar. 1, não adulterarás. 2, não matarás. 3, não furtarás. 4, não dirás falso testemunho. 5, não defraudarás alguém. 6, honra teu pai e tua mãe. Por que que Jesus não disse guarda o sábado? Por que que Jesus não falou para ele guarda o sábado? Por que que nenhuma vez no Novo Testamento guardar o sábado foi citado? Entendeu? Por que que Jesus não diz, mas se você não guardar o sábado, você vai para o inferno. Por que Jesus não cobrou dele, guardas o sábado? Entendeu? Irmão, então presta atenção. Jesus em nenhum momento ele faz menção do sábado como sendo um mandamento de Deus. Ok? Presta atenção na Bíblia que você vai começar a cair tua ficha, você vai ver que tem muita gente aí pregando o Velho Testamento quando Jesus veio para ensinar o Novo. Entendeu, irmão? Então ele continua. 20. Ele, vamos interpretar o texto, tá? Vírgula. Porém, vírgula de novo, respondendo, lhe disse, 2 pontos, mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. O que o cara falou para Jesus? O que o cara falou para Jesus? Ele falou, Senhor, isso aí eu já faço, eu sou um baita de um crente. Não é assim que muita gente se coloca diante de Deus? Lembra da oração do fariseu? Senhor, eu venho no templo todo dia, dou meu dízimo e tal. Mas me guarda para que eu não seja igual aquele desgraçado ali, ó. Não é? Então, observe a resposta do cara. O cara disse que era perfeito, que ele fazia tudo, que ele guardava todos os mandamentos. Eu pergunto para você, você guarda todos os mandamentos? Não. E você sabe disso. Eu sei disso. Não é? Eu sei que eu não guardo todos os mandamentos. Eu sei que eu sou um pecador. Eu tenho consciência no meu coração. Gideon, para o judeu, o Novo Testamento não existe. Entendeu, irmão? Então Jesus olhou para o cara estava se achando o judeuzão, irmão. Não, Jesus, eu guardo tudo isso aí, eu dou meu dízimo, todo sábado eu vou no templo para mim escutar os irmãos pregando, eu cuido dos pobres, eu honro meu pai e minha mãe, tudo que os mandamentos falam, eu faço. Estou pronto para ir para o céu. Jesus olha para o cara e vê a sua arrogância. Entendeu? Jesus olha para o cara e vê a sua arrogância. O cara poderia olhar para Jesus, se ele de fato fosse um cara de coração sincero, dizer, Senhor, ai de mim, Senhor, porque eu sou... Olha João Batista, irmão. Eu não sou digno de amarrar os fios da sua sandália, Senhor. Veja que diferente do cara chegar arrogantemente diante de Jesus e dizer, não, Jesus, como é que eu faço para morar nesse céu aí? E Jesus fala, cara, guarda os mandamentos. Não, isso aí eu já estou fazendo tudo isso aí, Jesus. Eu tô safo, já tô crente, já tô orando, já tô... Se fosse hoje, né? Não, mas eu já tô no culto. Não é assim que você reclama para Deus quando as coisas não dão certo? Senhor, eu tô orando, eu tô jejuando, eu tô santificando a minha vida, eu tô devolvendo meu dízimo, eu tô dando minhas ofertas, eu tô visitando as
viúva. Jesus, eu estou visitando os pobres. Ah, Senhor, mas eu estou buscando, mas a minha vida não rompe. Mas não sei o quê, mas não dá certo. Mas eu não consigo alcançar isso aí. Ah, Senhor, mas o céu não abre. Você se coloca da mesma maneira que esse cara, colocando diante de Deus que você é justo, cara. Que você é bom, que você é crente, que você é isso, que você é aquilo. Não, cara, não existe justiça nenhuma em você. Tudo que você faz é pouco, tudo que você faz é a tua obrigação, tudo que você faz, você não faz mais que a tua obrigação. Você está igual quando Jesus disse, olha, o cara que está servindo a mesa. Por acaso, quando o dono, o patrão senta, e o servo vem e serve a mesa, o patrão devia olhar para ele e falar assim, cara, senta você na mesa e come primeiro antes que eu? Jesus falou isso, irmão, cada um na sua, varão. Cada um na sua, varão. Você está servindo a mesa porque você ganha teu salário. Você está fazendo a comida porque você ganha o teu salário. Você está trabalhando, servindo o teu patrão porque você ganha o teu salário. E você ganha muito bem. E você não está fazendo mais do que a tua obrigação, caramba. Você não faz mais que a tua obrigação. E você acha que tem galardão. O apóstolo Paulo disse, prego eu o evangelho sim. E ai de mim se não pregar. Olha o que o apóstolo Paulo disse, reduzo o meu corpo à servidão ou escravidão, se você preferir, para que sendo eu um pregador do evangelho no final, não seja desmerecido e entrar no reino do céu. Tiago, vai para as gurias mandar meu negócio aqui que está difícil, meu povo está difícil. Entendeu? Prego eu o evangelho. Cara, e ai de mim, se não pregar, porque é minha obrigação de fazer isso aqui. A gente não é nada, irmão, você não é nada, eu não sou nada. A gente está aqui pela misericórdia de Deus, porque se não fosse a misericórdia de Deus, a gente já tinha morrido afogado no nosso pecado, irmão. A gente é sujo, é pecador, nós mentimos, nós falamos mal, nós pensamos maldade, nós pensamos nos outros quando não pode, nós olhamos, às vezes nosso zoião salta. Cara, nós somos assim, a malignidade está dentro de nós, a maldade está dentro da humanidade. Não tem ninguém santo, não tem ninguém justo, não tem ninguém bom. Se não é Jesus na nossa vida, nós estamos ferrados. Caramba! E as pessoas querem entrar na presença de Deus e bancar o santo. Ô, xuricadabadá, Senhor, tu sabe que eu santifico. Santifica bosta nenhuma, irmão. Bosta nenhuma. Ninguém tem justiça nenhuma em si mesmo. E as pessoas têm que aprender isso, cara. É por isso que não rompeu, é por isso que a coisa não aconteceu na sua vida, porque quando o Senhor olha para dentro do seu coração, o que está no seu coração é diferente do que está na sua boca. E você tem que aprender isso. Você quer ser grande, seja pequeno, você quer ser nervoso, forte, cheio do Espírito Santo, pega uma toalhinha, pega uma bacinha, irmão, e vai lavar o pé dos teus irmãos. Não adianta você viver pedindo perdão se as tuas ações não são de arrependimento. Pegou essa? O que João Batista disse? Produza frutos dignos de arrependimento. Não adianta só você se arrepender. Você tem que mostrar que você se arrependeu com as tuas ações. Entendeu? Você tem que mostrar que você se arrependeu através das suas ações e não da tua boquinha bonitinha, cheia de dentinho. Entendeu, irmão? Então para de bancar o santo na frente de Jesus, que Jesus conhece você, cara. Sabe quando você está em casa e vem alguém que, né, da tua família, teu irmão, tua esposa, teu marido, ou quem quer que seja, teus filhos, não sei. Senta do lado, pega no teu braço e fala, oi, tudo bem? Você já olha e fala, ei, o que você quer? Tá querendo alguma coisa? Não é assim que você faz, Manu? Hein, Denise? Roseli Pereira. Não é assim que você faz? Você vai falar, o que você quer aí? Tá me alisando aí? Sai do meu colo, rapaz. Não, por quê? Vem te pedir alguma coisa, não é isso aí? Não é isso aí? Você não faz isso aí? Quando você vem do lado do seu pai e você tá querendo um dinheirinho pra ir no cinema sábado, aí você vem na sexta-feira e fala, e daí, pai, tudo bem? Chegou bem?
traz um chinelinho, tira o tênis do papai, põe um chinelinho. Nossa, pai, passei um cafezinho para você, vem aqui tomar um café comigo. Dá um agradinho, né? Com coceirinha, deixa eu fazer uma massaginha que pega aqui. Nossa, você tá cansado, né? Você olha e fala, o que você tá querendo? Você acha que Deus não conhece você, irmão? É isso aí que você acha? Que Jesus não conhece você? Que quando você está precisando de alguma coisa, você resolve virar santo? Né, irmão? Quando você está precisando de um milagre, você resolve virar santo? Do dia para noite você vira santo? Mas aí? Quer ver o cara virar santo, ele ser mandado embora, irmão, do emprego, demitido. Aí o cara vira crente. Não é? Vai pro monte, vai fazer campanha, vai todo culto, o cara tá lá, desce, chora, ora, até Deus dá outro emprego. Deu, puf, sumiu de novo. Se eu estiver mentindo, você pode falar, pastor, isso é mentira que você tá falando. Pode falar aí, irmão. Fala aí. Se for mentira minha, você pode falar. Você pode falar. Tem pessoas, eu que sou, né, pastor, você olha quando tem gente que começa a ir na igreja, começa a ir demais na igreja, porque a pessoa não vai, ela não tem o hábito. Você já fala, esse aí tá ferrado. Ou tá doente, né? Quer ver o cara virar crente e ficar doente. Ele ir no médico e o médico fala pra ele, cara, você vai morrer. Aí o cara vira crente, irmão. Aí as coisas perdem valor, aí o carro dele já não importa mais, né? Aí sua mulher já não importa mais, né? Aí o seu trabalho já não tem tanto valor, daí o cara encrenta, irmão, aí ele vira um crentaço. Aí o cara vira um crentaço, irmão, ele vai e chora, mas aí talvez seja tarde. O Senhor está dando oportunidade a vida inteira para o cara não se converte, o cara não desce, não quebranta seu coração, não chora aos pés do Senhor, é um zóio seco, né, irmão? Não consegue chorar na presença de Deus, não consegue sentir a presença do Espírito Santo, não, daí de repente recebe um diagnóstico, varão. E aí o cara vai ser crente, porque você sabe, eu vou contar, eu já disse para você aqui uma coisa, eu vou dizer para você hoje de novo, eu acho que é adequado esse testemunho. Eu já contei, vou contar ele de novo, de uma pessoa que sofreu um AVC, uma pessoa pobre, sofreu um AVC bem pobre, hein? Um cara sozinho, aí ficou paralisado seu braço, sua perna, e ele ia sempre na igreja, orava, chorava, né, de muletinha, dava um tempão para ir na igreja, às vezes a gente encontrava ele na rua, dava carona e tal, indo para lá, para cá, e um dia eu fui orar, irmão, eu falei, Jesus, eu intercedendo pelo cara de madrugada, eu falei, Senhor, cura o cara, pô, ele tá buscando, ele tá, sabe o que o Espírito Santo falou para mim na minha oração? Ele falou, filho, se liga, cara. Eu falei, o que, Jesus? Ele falou, para de orar, eu não vou curar ele. Eu não vou curar ele. Eu falei, Jesus, mas por quê? Eu falei, porque se eu curar, ele vai pro inferno. Se eu curar ele, ele vai para o inferno. Porque a única maneira que eu tenho de dar a ele a salvação é deixar ele aleijado. Porque se eu curar, ele vai para o baile, vai para a zona, vai para a mulherada, eu vou perder a alma dele para Satanás. Olha o que Jesus falou para mim, irmão. Eu falei, nossa, Senhor, sabe que é verdade? Ele tem uma cara de malandro. Eu e Jesus conversando de madrugada, porque o pastor estava orando. Eu oro pelas minhas ovelhas todo dia. Entendeu? Todo dia. Oro pelas minhas ovelhas. Todo dia. Eu falei, nossa, Senhor, o pior que é verdade. Quando eu converso com ele, eu sinto isso no coração. Deus falou, então, filho, eu conheço os caras. Eu sei como eu trato minhas ovelhas, então não fica intercedendo. Se você já orou e não aconteceu, é porque eu não quero. Isso aí, mano. Entendeu? Então tem muita gente que passa pelo deserto para se converter. O cara tá 30 anos na igreja, mas não conhece Jesus. Aí quando ele entra numa prova dessa, de fogo aí,
Aí ele vai conhecer Jesus, irmão. Aí ele vai descer na olaria de Jeová. Ele vai cantar aquele assim, ó. Desemboca o vaso, Jesus, enche de azeite. Hã? Já dá até um, né? Num corinho. Enche de azeite, enche de azeite. Hã? Desemboca o vaso, Jesus, porque o vaso está embocado, ou emborcado, se você preferir. O que é emborcado, pastor? Está de boca para baixo, daí não enche de azeite, irmão. Tem um vasão lindo lá, mas ele está assim, ó, de boca para baixo. Aí Jesus tem que vir e dar-lhe uma remada nele para ele fazer assim, ó, e virar para cima. Entendeu? Porque se Jesus não dá uma remada nele, o vaso não vira. Pode Jesus poder pôr azeite dentro, irmão. E tá cheio de gente aí cantando. Eu quero ser um vaso novo. Hã? Não é isso aí? Como barro nas mãos do oleiro. Hã? Quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser... Você canta isso aí? Eu quero ser um vaso novo. Aí Jesus permite que entre um espírito de enfermidade no cara, o cara parece um câncer do dia para noite. O cara começa a correr, perde os cabelos, começa a emagrecer, não consegue comer, não consegue beber, não consegue trabalhar, não consegue viajar mais. Daí ele perde o gosto pelas roupas bonitas, aqueles relógios finos. Aí o médico olha pra ele e diz assim, cara, PT pra você, o câncer é uma metástase, e você vai, irmão, não tem conversa. Aí o cara sai do hospital do oncologista e vai pra onde? Vai direto pro colo de Jesus. Ele vai passar a ser o cara mais crente que você conhece. Jesus quebrando o vaso. Escute, Deus está falando com você. Jesus está quebrando muitos vasos, irmão, para fazer de novo. Entendeu? Jesus está quebrando muitos vasos vão ser quebrados, irmão. Muitos vasos vão ser quebrados por Cristo, para que voltem a ser pó na terra. Porque Deus dá tudo para as pessoas e as pessoas estão cagando para Jesus. Quanto mais o Senhor faz, menos as pessoas adoram a Deus. Com a sua vida, com as suas coisas, com o seu tempo. Quanto mais o Senhor faz na vida das pessoas, mais elas desprezam as coisas de Deus. E desprezam no sentido literal da palavra. Deus dá um emprego, acabou o crente. Deus dá um carro, acabou o final de semana na congregação dos santos. Não é isso aí, irmão? É, varão. É isso aí. Veja. Ele, porém, respondendo, disse, mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. Então Jesus pede o teu Isaac. Você não sabe o que é o Isaac? É isso aqui, ó. Isso aqui é o teu Isaac, irmão. É o melhor que você tem. É o tudo. Entendeu? Ah, Senhor, mas eu te amo, eu quero dar minha vida pelo Senhor, Papai do céu, até tudo que eu tenho. Deus, vai na igreja, ora, né? Não é assim que você vai? Porque eu te amo, porque eu quero te servir, porque eu quero, Deus, fazer a tua obra, porque eu quero, Deus, trabalhar para o Senhor. Deus, o meu coração está pronto. Aí Deus fala, tá tudo certo mesmo? Tudo certo, Jesus. Tá tudo pronto, tudo pronto. Então vai lá, vende tudo que você tem, dá para os pobres e daí vem trabalhar comigo.
Senhor, mas eu tenho uma empresa com 500 funcionários. Senhor, mas eu tenho um Rolls Royce de 1915 guardado na minha garagem, que eu o amo. Senhor, mas eu preciso viajar todos os anos para os Estados Unidos, eu preciso depois ir para a Europa, porque a minha esposa, porque a minha mulher não vai suportar, Senhor. Ah, Jesus. Não é? Não. Suelene Fernandes Petri. Não, não tem. Pastor, uma pergunta. Os pregadores e pastores que não devolvem o seu dízimo têm autoridade para orar por outras pessoas sobre o seu dízimo? Não, claro que não. Ele só pode dar para você o que ele tem. Se a benção não está na vida dele, como é que ele vai dar para você? Não, não pode. Quer dizer, ele pode, mas não vai fazer efeito nenhum. Entendeu, varão? Varoa. Tá ligado aí no manto hoje? Hoje tá descendo o manto aí, hein? Tá descendo o manto aí, hein? Pastor, como é que eu sei se Jesus está se agradando de mim? Cara, pela tua vida. Pela tua vida. E você sabe que Jesus está se agradando de você. É só você olhar para a sua vida. Não é porque você tem dinheiro que Jesus se agrada de você. É porque você tem paz. Você pode não ter dinheiro, mas você vive em paz, cara. Tá de boa. Não é? Tá tranquilão, tua família tá tranquila, tua casa tá tranquila, teus cachorrinhos estão... Você tá na boa. A gente tem luta, tem provas, isso aí todo mundo tem. Mas você tá em paz. Você deita tua cabeça no travesseiro, você dorme, irmão. Não é? Tá tranquilão, tá de boa. Você tá em paz. Quem tá com Jesus vive em paz. Você pode ter dificuldade financeira? Pode. Você pode ter um problema de enfermidade? Pode. Eu não falei para você que eu tava com um problema em dor no meu coração, dor nos meus pés. Cara, faz parte isso aí. Mas aí Jesus vai curar, Jesus vai transformar, Jesus vai sarar, Jesus vai dar condição da gente ir num bom médico, a gente fazer algo bacana aí, né? E nós vamos ter paz, irmão. Então, apesar das nossas tribulações, né? Porque elas existem, elas estão presentes na vida de todo mundo, sem nenhuma exceção. Apesar de tudo isso, a gente vai viver em paz. Nossa vida é leve, irmão. Tranquilo, porque o fardo é leve. Não é pesado. Não tem jugo nenhum sobre a nossa vida. Nós vivemos uma vida tranquila porque temos conhecimento da verdade. Vivemos de acordo com o Evangelho de Jesus Cristo. Andamos na presença do Senhor Jesus. E a gente está numa boa. Deus vai orientando a gente através do Espírito Santo, vai nos dirigindo, vai nos direcionando, vai nos mostrando o que devemos fazer, como devemos fazer, quando devemos fazer. E nós vamos caminhando, irmão. Entendeu? E nós vamos caminhando, cara. Eu, você e Jesus. E o Espírito Santo vai nos conduzindo como ovelhas para o reino do céu. Nossa função é entrar no céu. É para isso que Jesus veio. Jesus vai nos abençoando no meio do caminho. Jesus vai curando o nosso coração, vai sarando a nossa alma, Ele vai consolando o nosso coração, Ele vai nos exortando, é isso que a palavra de Deus faz. Vai nos exortando, vai nos convencendo da verdade, a gente vai aprendendo para que possamos chegar ao pleno conhecimento da verdade, para que possamos ser salvos. Então, o nosso objetivo é a nossa salvação. Talvez você não fique rico, talvez você não tenha dinheiro, talvez você não tenha saúde perfeita, mas o que importa é ir para o céu. Como? Buscando o Evangelho de Jesus Cristo, vivendo a verdade cristocentrista. Essa é a função. Estamos leve, irmão. Não é assim que você se sente? Bem, você acordou bem, você está de boas. Às vezes a gente fica triste, né? Às vezes a gente está doente, está com dor de cabeça. Eu acho que ontem que eu acordei estava com dor de cabeça, tem que tomar um remedinho. Cara, faz parte isso aí. Entendeu? Dormi pouco, correndo bastante estresse, né?
Já falei para vocês, eu estou fazendo negócios da casa que eu comprei, da barracão que eu estou comprando para a igreja, estou negociando, estou brigando com os caras, né? Então daí gera estresse. E tem uma série de coisas pelas quais a gente passa e glória a Deus. Eleonora Franco, lá da Bolívia, ó. Beijo, Deus abençoe você, a tua casa, a tua família, tá? Obrigado pelo teu carinho. Entendeu, irmão? Então, nós temos problemas? Claro, todo mundo tem. Porém, a gente está em paz. A gente está em paz, irmão. E vamos resolver tudo em nome de Jesus. Então, ele continua, 21, e Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse, falta-te uma coisa. 2 pontos. Qual é a coisa? Jesus vai explicar agora. Ó. Vai, vírgula, e vende tudo quanto tens, vírgula de novo, e dá-o aos pobres, vírgula, e terá um tesouro no céu, ponto e vírgula. Daí, depois disso, e vem e segue-me. O que Jesus fez? Deu uma martelada no cara. Por quê? Porque a Bíblia diz que aonde estiver o seu tesouro, aí está o seu coração. Então aquilo que tem mais valor para você na tua vida é onde está o teu coração. Mas a Bíblia diz que o teu coração deveria estar em Cristo. Entendeu? Deveria estar em Cristo. Não é isso aí? Então, aonde estiver o teu tesouro, aí estará o seu coração. Olha isso. Mas ele, 22, vírgula, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então aqui eu vou abrir um parênteses aqui para a gente fazer uma outra discussão. Primeiro, quanta gente anda por aí contrariado com a palavra de Deus? Quanta gente recebe uma palavra do Espírito Santo e fala, eu não aceito isso, eu não aceito. Assim, nesse tom. Quanta gente você conhece que já passou por isso? Irmão, se converte, cara. Larga esse troço aí, porque isso aí não é de Deus. Cara, eu não aceito o que você está falando. Isso aqui foi Deus que me deu. Isso aqui é Deus que está fazendo na minha vida. E o cara está indo para o inferno e ele não aceita a verdade. Ele não aceita a palavra de Deus. Você está vendo aqui. Você tem tido experiências aqui comigo que eu estou lendo a Bíblia e as pessoas comentam, eu não aceito o que você está falando. E eu estou lendo a Bíblia. Você é testemunha aqui comigo. Não é? Você é testemunha aqui junto comigo. De eu estar lendo a Bíblia e o cara fala assim, eu fico com a minha igreja e com o meu pastor, eu não aceito o que você está falando. E eu estou lendo a Bíblia. E você é testemunha, você tem acompanhado aqui comigo. Não é? Exatamente isso aqui, os caras contrariados com a palavra de Jesus, irmão. Os caras não aceitam. Entendeu? Os caras não aceitam a Bíblia, irmão. Não aceita a verdade. E não tem conversa. E se tiver que ir para o inferno, ela vai para o inferno. Agarrada no seu pastor e na sua igreja, que está pregando algo que é totalmente contrário ao que Jesus disse. Entendeu? E não tem o que você fazer. E não tem o que você fazer. Não adianta você discutir, não adianta você brigar, não adianta. Tem muita gente que vai para o inferno, irmão. Vai para o inferno, vai queimar no quinto dos infernos, porque não crê em Jesus Cristo. Ele crê na sua religião. Entendeu? Ele crê na sua igreja, ele crê no seu pastor e acabou. Não adianta você ficar malhando ferro frio ou ficar lançando pérola para os porcos. E você precisa aprender isso, você está aprendendo aqui dentro da Bíblia. Não é? Você está aprendendo aqui dentro da Bíblia.
Entendeu? Não adianta você falar. Então olha o que Jesus está dizendo aqui, ó. Ele, verso 20, vírgula, porém, respondendo-lhe, lhe disse, mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. Então, enquanto Jesus estava cobrando dele aquilo que ele gostaria de fazer, ele está fazendo. Mas quando Jesus fala uma coisa que ele não quer abrir mão, daí ele pula para trás. Entendeu? Maria José Vieira, obrigado. Lisboa, meu irmãozinho querido. Entendeu? Então a maioria das pessoas sai da igreja quando é contrariada naquilo que ela acredita, naquilo que ela crê. A maioria das pessoas. Quando você pregar uma mensagem que vai contra aquilo que ela acredita, ela sai fora. Que ela não se abaixa para a palavra de Deus. Ela não se dobra para as escrituras. Entendeu? Marli Silveira, estive numa filosofia de vida onde ensinava que devemos pedir direto a Deus, não precisa pedir a Jesus para interceder por nós junto a Deus. Isso é correto? Não, isso é diabólico, Marli Silveira. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém vai ao Pai senão através de mim. Então se você não, por Jesus, sem Jesus você vai para o inferno. Você só vai para o céu por Jesus. Deus não vai trazer você se você não amar a Cristo. Tá? Então tem que ser pela intercessão de Jesus Cristo. Tá bom? Então você viu no podcast que eu fiz, quanta gente. Eu tava lendo a Bíblia. Não, eu não aceito isso aí. Cara, mas está na Bíblia, irmão. Não, mas eu não aceito. Não. Não é isso que está aqui escrito aqui, varão. Você não viu no podcast que eu falei pro irmão? Ele disse, mas isso não está na Bíblia. Tá sim. Não tá. Tá. Claro que tá. E o irmão pregador do evangelho, irmão. Conhecedor profundo da Bíblia. Eu falei, vamos ler o texto lá? Então lê o texto, vamos ver o que está escrito. E aí quando o irmão foi ler, o que ele falou? Nossa, tá escrito mesmo. Hã? Não é isso aí? Não é isso aí, irmão? Então, ou nós estamos pregando o evangelho, ou a gente está falando o que a gente acha. E está cheio de gente na igreja falando o que ele acha. Não é o que a Bíblia diz. Entendeu, irmão? O que a Bíblia diz é claro, irmão. É claro. Então nós temos que seguir aquilo que a Bíblia diz, meu queridão. Entendeu? É bem isso aí. Ah, mas eu acho. Cara, o que você acha não importa. O que você acha guarda para você. A gente tem que pregar a Bíblia. Entendeu? Nós temos que viver dentro da palavra de Deus. Nós não temos que ficar vivendo dentro do que a gente acha. Ah, mas eu acho. Não, você não tem que achar, cara. A gente não vive por achar, a gente vive por fé. E a nossa fé é baseada nas Escrituras. Na palavra de Deus. Entendeu? E aí você vê, né, Robinho Dias? A maioria das pessoas anda aí correndo atrás do rabo. Você não viu o cara lá daquela página Fuxico Gospel? Hã, irmão? Que ele não me respondeu porque ele não tem coragem. Porque se ele respondeu, eu arrebento ele aqui dentro da palavra de Deus. Porque é um herege. É um herege. Entendeu? Se a página dele fosse de Deus, não era Fuxico, né? Entendeu? Falando de ecumenismo, quem que o cara fofoqueiro, irmão? Falar de ecumenismo, quem que ele pensa que é? Não é? Depois num comentário, ele fez um comentário ontem lá na página dele, falando assim, o cara falou assim, você não vai responder o pastor Sandro que bateu em você? Na página dele. Ele disse, eu não preciso responder, o que eu vou falar de um cara que está dizendo que o Lula morreu e que o cara que está aí é um clone. É um... Como é que não é clone, não? É um sósia. O cara respondeu isso. Então só isso você já sabe quem que é o cara. Foi o que ele falou. Eu até printei a reportagem dele, né? Eu printei e guardei. Porque quando aparecer a verdade, eu quero pedir para ele responder isso.
Entendeu? Porque o cara não tem argumento para falar de você, irmão. Eu sei o que você está falando é Bíblia. Sacou? E aí o cara, ele vem querer bater no teu caráter, porque ele não pode bater na tua teologia. Então quando você prega a Bíblia, ninguém pode falar nada, porque você está ensinando a Bíblia. Entendeu? Você está ensinando a Bíblia, irmão. E o cara vai bater na Bíblia. Mas ele não vive a Bíblia, mas quando eu prego, eu exponho ele, a mentira dele. Entendeu? Eu exponho a mentira dele. Tá bom? Vamos ficar aqui, amanhã a gente vai mais um pouquinho, né? Muita coisa aqui que eu quero falar para você. E daí daqui para frente a gente vai entrar noutra linha teológica. Amanhã vamos falar sobre livre-arbítrio. Tá? É bem importante isso aqui, então eu quero fazer devagarzinho aqui para a gente poder entender todo mundo, desenrolar tudo que tá nesse texto aqui, bem devagar, com calma. Tá bom? Já é 10h35, eu preciso ir. Hoje eu acordei cedo, que eu tinha que assinar a escritura da casa, fazer um monte de coisa. Hoje eu já trabalhei bastante, já estou até cansado. Brincadeira, fui dormir tarde, ontem cheguei tarde, fui dormir tarde. Eu estou cansado, tenho coisa para fazer. Tem que ir na Gigi, que ela está me esperando. Tá bom, gente? Aí a gente hoje eu tô de folga, né? Hoje é só desdobramento de tarde, depois eu tô de folga aí, tá? Depois eu tô de folga aí. Esse final de semana eu quero ir pro sítio, já na sexta, quero ficar de boa aí, descansar, que eu tô bem cansado. Já tô numa pegada aí de 20 dias sem parar, né? Faz 20 dias que eu tô trabalhando sem parar, né? Nem um dia. Preciso dar uma descansada, final de semana eu vou descansar. Tá bom? Vamos orar então? Fecha os seus olhinhos aí. Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos abençoe com a tua presença. Eu te peço, Deus, na autoridade e no poder do nome de Jesus, que o Senhor continue a abrir os nossos olhos, dando para nós entendimento, discernimento da tua palavra, para que a gente ande, Senhor, na tua presença e seja uma bênção em nome de Jesus. Eu te peço, Deus, que o Senhor venha nos abençoar, segundo é a vontade e o desejo do teu coração. Peço que o Senhor abençoe a água que os irmãos estão colocando diante de ti e que, quando beberem dessa água, sejam alcançados pelo seu milagre, em nome de Jesus. Amém. A partir do meio-dia, jejum, tá? Você já sabe, quinta-feira é dia de jejum, você não precisa nem perguntar para mim. Se eu esquecer de falar, você já sabe que quinta-feira, meio-dia, nós almoçamos, entramos no jejum e vamos até sexta-feira, meio-dia. Se você não consegue fazer da hora do almoço, você faz das 18 horas, toma café, e aí depois de você tomar um bom café, você entra na tua consagração e vai até amanhã também no meio-dia. Jejum só de sólido, você pode beber, tomar um café, um suco, um caldo, qualquer coisa, não tem problema nenhum. Nós vamos jejuar pela nossa vida espiritual, se você puder jejuar pela nossa igreja, né? Pelo teu pastor, também é bênção, você vai abençoar, vai ajudar a gente. Tá? Beijo, Deus abençoe muito vocês, tá? Fiquem com Jesus, tenham um excelente dia e de tarde a gente volta aí para bater mais um papo descontraído nos desdobramentos, tá? Beijo para vocês, Deus abençoe, tchau.